E se o lixo descartado por uma sociedade rica e poderosa fosse, na verdade, a única esperança de sobrevivência para aqueles que vivem na miséria? E se, em meio a esse lixo, você descobrisse que até os objetos mais inúteis podem guardar uma alma e um poder inimaginável? Bem-vindos, amantes de anime! Hoje vamos mergulhar em um dos universos mais sombrios e fascinantes da temporada, Gachiakuta. Neste vídeo, vou resumir os 3 primeiros episódios que nos transportam para um mundo caótico, dividido por preconceitos, injustiças e segredos. E claro, nos apresentarão a um protagonista que prova que o lixo de um homem pode ser o tesouro de outro. A história começa de forma aparentemente simples. Uma garota se irrita porque o coelho de pelúcia que acabou de ganhar rasgou. Sua mãe sugere costurar, mas, em vez disso, elas jogam o brinquedo no lixo, preferindo comprar outro. É um detalhe pequeno, mas que já revela a essência dessa sociedade consumista. Tudo é descartável, até as pessoas. Esse mundo é dividido em 2 classes. No alto da cidade flutuante, vivem os privilegiados, cercados de luxo e abundância. Já na superfície, abaixo deles, resta apenas a miséria, onde vivem os marginalizados, chamados de tribals. É nesse cenário que conhecemos Rudo, um jovem que sobrevive catando o lixo jogado da cidade alta. Mas, durante uma de suas buscas, ele é flagrado por guardas, que o acusam de ser um degenerado sujando a beleza da cidade. Alarmes soam, guardas aparecem, e até armas são apontadas contra ele. Mesmo ferido de raspão, Rudo consegue escapar, mostrando sua agilidade e resistência logo de início. Pouco depois, vemos que ele não é um simples ladrão de lixo. Rudo é alguém que valoriza aquilo que os ricos descartam. Para ele, objetos quebrados ainda podem ter valor, se forem consertados. Essa filosofia entra em choque com a visão da elite, mas também mostra a essência do personagem. Ele é alguém que enxerga potencial no que os outros chamam de lixo. Apesar de seu jeito fechado, Rudo não está sozinho. Ele tem em Chiwa, uma jovem de bom coração, uma amiga que se preocupa com ele. Ela o alerta sobre os perigos de roubar do lixo da cidade alta, mas ele insiste que não faz isso por rebeldia, e sim porque vê valor no que é descartado, além de precisar sobreviver. Nesse momento, vemos o peso do preconceito. Outros garotos aparecem para provocá-lo, dizendo que ele fede, que é filho de assassino e que herdará a maldição de sua linhagem. O olhar frio de Rudo os assusta, como se carregasse mesmo o peso da fama de seu pai. Mas Chiwa o conforta, dizendo que ele jamais se tornará um criminoso. Esse contraste é importante. Enquanto a sociedade o rejeita, ela acredita nele. De volta para casa, conhecemos Reketo, o homem que criou Rudo. Ele o repreende por se arriscar ao catar lixo, lembrando que quase foi pego, mas também demonstra carinho. Para ele, Rudo não precisa carregar sozinho esse peso. Eles são uma família, e não há dívida a ser paga. Rudo, no entanto, insiste que faz aquilo como forma de mostrar respeito ao homem que o acolheu. Reketo, sempre espirituoso, aproveita para provocar Rudo sobre sua timidez com Chiwa, arrancando um sorriso do garoto. Tudo parecia tranquilo, mas a calmaria não dura muito tempo. No dia seguinte, vemos o destino cruel dos que cometem crimes ou são considerados impuros pela sociedade. Eles são jogados no abismo, um buraco sem fim, para onde vai tanto o lixo quanto as pessoas descartadas. É nesse momento que Rudo reencontra Chiwa, e ela revela que teme vê-lo cair no mesmo destino. Para ela, Rudo é amado não apenas por Reketo, mas também por ela mesma. Envergonhado, o garoto mal consegue reagir. Ele tenta presentear a amiga com um coelho de pelúcia encontrado no lixo, mas antes que pudesse ver sua reação, corre para contar a novidade ao velho Reketo. Porém, ao chegar em casa, encontra uma cena trágica. Reketo está caído no chão, ferido mortalmente por um assassino. Rudo tenta lutar, mas é facilmente derrotado e desmaia. Ao despertar, vê apenas o assassino indo embora, e Reketo, em seus últimos momentos, pedindo para que ele fuja. O destino, no entanto, é cruel. Guardas chegam e acusam Rudo injustamente do assassinato. Levado à força, ele tenta se explicar, implorando para que acreditem em sua inocência. Mas nem mesmo Chiwa consegue olhar para ele. A garota vira as costas, incapaz de acreditar. Desesperado, sem esperança, Rudo vê o assassino. No mesmo instante, ele é solto. Ao cair, ele jura para si mesmo: um dia voltará e fará todos pagarem por aquela injustiça. Já no abismo, Rudo está ferido pela queda. O ar tóxico do lugar, misturado ao cheiro podre, o sufoca, tornando até respirar uma tarefa dolorosa. Mas não há tempo para reclamar. Do lixo, começam a surgir criaturas grotescas,
conhecidas como Trash Beasts, monstros devoradores que eliminam qualquer um que cai ali. Rudo corre desesperado, mas percebe que não adianta. Elas o seguem sem trégua. Encurralado e sem saída, ele sente o desejo de vingança pulsar mais forte que o medo. E é nesse instante que decide lutar, mesmo sem ter chances. De longe, no alto de um monte de sucata, um homem estranho observa a cena. Ele segura um guarda-chuva e parece analisar cada movimento de Rudo. De volta à luta, Rudo faz o possível, usando sucata como arma, mas nada funciona. Até que, arremessado longe pelas feras, ele finalmente se depara com o homem do guarda-chuva. O estranho entra em cena chutando Rudo com brutalidade e, em seguida, entrega uma máscara para que Rudo consiga respirar. Confuso, Rudo começa a fazer perguntas sobre aquele lugar, mas o homem manda que ele fique calado. Rudo insiste, e então, o sujeito perde a paciência e grita. Esse grito ecoa pelo abismo, atraindo ainda mais Trash Beasts para o local. Sem perder tempo, o homem envolve seu guarda-chuva em uma aura amarela e, com golpes precisos, elimina os monstros com extrema facilidade. Nesse momento, descobrimos seu nome: Enjin. Exausto e sem forças, Rudo desmaia. Quando acorda, ele está amarrado, sendo arrastado por Enjin, a qual deixa para um grupo de homens. A princípio parecem amigáveis, até o soltar. Mas é só um truque. Logo demonstram o desprezo que sentem pelos celestiais, o povo que vive lá em cima e despeja lixo sobre eles. Para humilhá-lo, forçam Rudo a comer comida estragada. Só que ele não engole essa afronta. Em um ato brutal, morde o dedo de um dos homens, arrancando-o fora. O garoto entra em fúria, desperta um poder oculto e consegue romper suas correntes. Enquanto isso, Enjin observa de longe, intrigado. O que ele suspeitava começa a se confirmar. Rudo não é um garoto comum. Livre, Rudo parte para cima dos homens, agora manipulando sua corrente como uma arma mortal. No início, ele domina o confronto, mas logo tiram a corrente dele, acreditando que esse era seu único trunfo. Estavam enganados. Rudo mostra que a força não vem apenas da corrente. Ele acerta um golpe devastador, surpreendendo todos. Quando está prestes a dar fim ao último inimigo, Enjin aparece para detê-lo. É então que Enjin fala com seriedade. Ele vê potencial em Rudo e o convida a se tornar parte dos zeladores, aqueles que enfrentam os horrores do abismo para manter tudo sob controle. A cena abre com um dos zeladores recebendo a notícia de que haviam encontrado alguém com talento especial. Do outro lado da linha, é Enjin quem confirma. Ele recrutou um novo candidato, só que Rudo, percebendo que o assunto era sobre ele, não aceita de jeito nenhum. Diz que nunca concordou em entrar para os zeladores. O verdadeiro objetivo dele continua sendo voltar para a cidade lá de cima. É nesse momento que uma anciã, responsável por examiná-lo, diz que ele teve muita sorte. Mais alguns minutos inalando o ar tóxico do abismo e já estaria morto. Terminada a consulta, Rudo agradece a Enjin, mas reforça que não tem tempo para trabalhinho de zelador. Ele precisa de informação. Com calma, Enjin explica. Naquele lugar, nada vem de graça. O tratamento VIP que os sequestradores deram a ele foi só porque acham que Rudo é um celestial. Se as pessoas descobrirem sua origem, ele estará ferrado. Tenso, Rudo engole seco. Enjin, então, o leva para comer em uma hamburgueria da cidade subterrânea. Enquanto Rudo devora o lanche, faminto, Enjin aproveita para explicar como as coisas realmente funcionam ali. No abismo, não é só lixo que se acumula. As emoções negativas também se condensam. E com o tempo, geram fenômenos bizarros. Um deles é o surgimento das feras emaculadas, monstros alimentados por ressentimento e rancor. Elas não podem ser derrotadas com armas comuns, porque o núcleo que as mantém vivas é sustentado por essa energia corrompida. Para enfrentá-las, só existe uma forma: usar os utensílios personalísticos, objetos comuns que, quando são cuidados e amados, passam a abrigar uma alma. Só eles conseguem destruir os núcleos das feras. Em resumo, os zeladores são responsáveis por exterminar essas criaturas, mas precisam de mais guerreiros com habilidades especiais, chamados de Givers. Rudo pergunta se é por isso que Enjin o está chamando, e se, ao aceitar, eles contariam como voltar para cima. Só que Enjin joga um balde de água fria. Ele não faz ideia de como chegar lá. Talvez o chefe dele saiba, mas até lá, Rudo terá que cooperar. Pouco depois, Enjin recebe uma ligação e precisa sair. Ele deixa uma sacola de dinheiro com Rudo, dizendo que conseguiu vendendo as roupas dele. Rudo fica furioso, mas nem tem tempo de brigar.
Um gato foge com a sacola, obrigando-o a correr por toda a cidade subterrânea. Na perseguição, Rudo acaba pegando um bastão para tentar recuperar o dinheiro. Mas logo descobre que esse bastão tinha dono. E não qualquer dono, um zelador. Esse homem se apresenta como Zanka Nijiku e diz que se Rudo roubou algo seu, então tem que estar preparado para lutar. Para a surpresa de Rudo, ele já sabia seu nome, porque Enjin o havia informado. A partir daquele momento, Zanka seria seu treinador. Rudo tenta se explicar, dizendo que não sabia que o bastão tinha dono, mas Zanka não perdoa fácil, provocando-o com insultos. Rudo quase perde a calma, mas lembra dos conselhos de Requeto. Às vezes é preciso se conter para entender o outro. Ele pede desculpas e, para sua surpresa, Zanka aceita, falando que o garoto tinha pegado seu bem mais precioso. O clima até melhora, com Zanka chegando a elogiar as luvas de Rudo. O protagonista até tenta sorrir, mas o resultado é uma careta tão bizarra que deixa Zanka irritado de novo. A tensão explode. Zanka debocha, dizendo que o objetivo de Rudo é uma merda. Essa provocação desperta nele a lembrança do assassino de Requeto. Tomado pela raiva, Rudo se prepara para lutar. Zanka transforma o bastão em um utensílio personalístico, enquanto Rudo pega um objeto qualquer do lixo e faz o mesmo. Zanka fica chocado. O garoto tem a habilidade rara de transformar qualquer coisa em arma personalística. É por isso que Enjin o considera especial, mas avisa: se for só talento, nunca será suficiente para vencê-lo. O combate começa. Troca de golpes, esquivas rápidas, Zanka levando a melhor. Só que em uma tentativa de Rudo em golpear Zanka, ele leva um contra-ataque, com Zanka notando depois uma coisa em sua cara, a qual ele cheira e depois nota o que o Rudo estava usando para lutar, que era um desentupidor. Com Rudo nem dando ouvidos, ele começa a correr atrás do Zanka, com ambos correndo pela rua, até que, em um momento de descuido, Zanka quase tropeça no mesmo gato de antes. Rudo aproveita e arremessa o objeto, mas o que ele usou era simplesmente cocô. O impacto é tão ridículo que a cena corta para Enjin dirigindo, caindo na gargalhada, ao ver os dois, sujos e envergonhados, já dentro do carro. No fim, Enjin explica que, querendo ou não, Zanka continuará sendo o treinador de Rudo, porque é o melhor no controle dos utensílios. Zanka se alegra com o elogio, mas a tensão entre os dois ainda é clara. Pouco depois, surge Ryo, uma integrante misteriosa dos zeladores. Ela demonstra curiosidade por Rudo, toca em seu cabelo e o deixa sem jeito, ignorando totalmente as provocações de Enjin. Assim, o episódio termina com todos se dirigindo ao covil dos zeladores, abrindo caminho para o próximo arco da história. E aí, curtiram esse resumo de Gachakuta? Se sim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Comenta aqui embaixo se você acha que Rudo realmente vai conseguir voltar para o mundo de cima, ou se o destino dele é ficar preso nesse lixão. Valeu por assistir, fiquem com Deus e até a próxima.